Bom dia, gente. É uma honra estar aqui com vocês. E eu recebi essa grande incumbência de conversarmos um pouco acerca desse assunto que é tão negligenciado, mas que é real, ele existe. E nós precisamos, mesmo como cristãos, aprender a lidar com algumas coisas. Nós, pastores e pessoas que estão no ministério de uma forma tão intensa e servindo ao Senhor, com um coração tão derramado, tão quebrantado, às vezes somos pegos de surpresas com algumas coisas que estamos acostumados a aconselhar, a instruir, e quando acontece conosco, porque a gente é da palavra da fé, porque a gente crê na palavra da fé, a gente se isola, a gente não busca ajuda, a gente tem medo de compartilhar, e a gente é pego em situações onde a nossa vida começa a afundar e a gente não entende por quê. Existem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês e eu vou começar falando sobre alguns dados importantes, mas antes disso, eu queria que você fechasse os teus olhos, eu quero orar com você. Amém? Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo teu precioso Espírito e por tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, porque estamos para receber instruções da parte dos céus. Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada um desses ministros. E eu declaro, Senhor, que nessa manhã seremos poderosamente alcançados como temos sido esses dias, Pai. E sairemos daqui fortalecidos, revigorados, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Lá no livro de Salmos, aleluia. No livro de Salmos, no capítulo 116, versículo 3, eu vou ler muitos capítulos e versículos aqui. Se você quiser, você só anota, depois eu posso passar para você, para que você possa acompanhar. Amém? Diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Isso aqui não é um desviado, isso aqui não é alguém do mundo, isso aqui era uma pessoa que amava o Senhor, que tinha recebido o Espírito sobre ele, que tinha tido experiências profundas com Deus e que estava dizendo que estava cercado por medo da morte, que tinha caído em uma tristeza profunda e que a angústia tinha tomado conta do seu coração. Um homem de Deus. Amados, a depressão ou a tristeza profunda, que nem toda tristeza é um processo depressivo. Eu não pretendo aqui dar uma explicação médica, científica completa sobre o assunto, mas nós vamos tocar em alguns pontos. Mas existem alguns conceitos e de uma forma bem clara e simplificada, uma definição que eu poderia dar para a depressão é uma desordem no funcionamento cerebral que pode afetar o funcionamento normal de todo o corpo. Há alguma desordem no cérebro, alguma coisa muda, alguma coisa altera no teu cérebro e isso afeta todo o corpo. Nós temos substâncias químicas que são responsáveis pelo nosso movimento, pelas nossas emoções, pelo prazer que nós sentimos nas coisas, pelas nossas reações de alegria, de tristeza. E em pessoas que são diagnosticadas ou identificadas com depressão, transtorno depressivo maior, essas substâncias químicas, elas são encontradas em um número muito abaixo do normal. A principal dessas substâncias, desses neurotransmissores, é a serotonina, que alguns conhecem como o hormônio do prazer. E quando se vai diagnosticar ou estudar o cérebro de alguém que está em estado de depressão, observa-se que essa substância está com um grau, uma quantidade muito diminuída do normal. E existem, uns critérios diagnósticos, existem alguns pontos que eles levantaram para tentar entender um pouco mais dessa doença. E para que a gente possa dizer que existe um diagnóstico, porque todo mundo, amados, passa por tristeza, todo mundo passa por um momento de perda, de angústia, mas passa. Mas a depressão é uma doença, é um problema onde a tristeza permanece, onde a angústia aumenta. E não é simplesmente, hoje eu estou triste, eu passei dias tristes, passei uma semana triste, alguém faleceu,
alguma doença está sendo enfrentada, isso não é um processo depressivo. Isso é algo natural, que a gente enfrenta, a gente se levanta, a gente vence. Mas nos critérios diagnósticos, nós destacamos, para que alguém possa estar com depressão, nós temos que ter pelo menos 5 sintomas que se mantenham na vida daquela pessoa por mais de 2 semanas e que afetem o seu comportamento normal. Né? Desses diagnósticos, o primeiro é humor deprimido na maioria dos dias, ou o tempo todo. Uma tristeza profunda, que pode ter uma explicação ou não. Uma acentuada diminuição do prazer. Você fazia coisas, você fazia atividades e você não entende por quê. De repente, aquilo que te dava prazer não está dando mais. Alteração do apetite. A pessoa passa a comer demais ou comer de menos. Muda o estado de como ela era. 4º ponto, alteração do sono. Ela não consegue dormir à noite. Ela tenta dormir, ela tinha um sono adequado, mas ela não consegue. Ou ela dorme demais. Dormir fora de hora. Dormir fora do tempo. Meio-dia a pessoa está com sono, ela só tem vontade de dormir. 5º ponto, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Ela está agitada demais, agoniada demais, ou ela passa a agir de uma forma mais lenta do que o normal para atividades comuns. Ela fazia uma determinada atividade em um tempo específico e agora esse tempo multiplica por causa dessas substâncias que estão diminuídas. Fadiga e perda de energia quase todos os dias. Ela está o tempo todo cansada. Ela está o tempo todo sem energia. Você olha e ela está expressivamente, o seu corpo está refletindo isso. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, pessimismo e baixa estima. E o 8, capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se. Ela tem dificuldade de pensar em coisas comuns, em raciocinar, de se concentrar. E 9, último ponto, pensamentos de morte recorrente. Isso é o estágio mais grave e mais avançado. Associado a isso, ela pode ter dores físicas que você dá um tratamento adequado para uma dor nas costas, por exemplo, e com um remédio mais forte ela não fica boa. Porque o cérebro está tão afetado, o componente psicológico está interferindo naquilo e aquela manifestação física não está respondendo a um medicamento natural, a um medicamento que normalmente responderia para aquele problema. Pessoas podem ter problemas de pele, isolamento social, solidão, ansiedade pode estar muito associada e geralmente está, e apatia. Ela fica indiferente. É um monte de coisa. Tudo isso, amados, pode ter reflexo na sua vida social, na sua família. Ele ama a sua família, a pessoa ama os seus filhos, mas ele não consegue se expressar mais. Ele não consegue demonstrar aquilo. As coisas mudaram. Financeiramente as coisas mudam porque ele não se sente com força, nem com vontade de ir para a igreja, de ir trabalhar. É considerada hoje a doença do século. Né? Existem muitos dados da OMS e ele diz que mais de 350 milhões de pessoas são afetadas com essa doença. É a doença que mais incapacita adolescentes hoje. É considerado que eles fizeram estudos que entre 2020 a 2030 vai ser a maior doença ou a doença mais diagnosticada no mundo inteiro. E eu sei que é um pouco pesado falar sobre isso, mas nós precisamos entender que essas coisas existem, elas acontecem, e nós vamos aprender a lidar com isso. Um dos maiores problemas, existe um psiquiatra, ele é cristão, ele trabalha nos Estados Unidos e ele fez um estudo, e foi o estudo mais completo que eu encontrei sobre isso. Ele publicou o caso e tudo, e ele disse que no consultório dele, em um período de 1 mês, ele atende pelo menos 50 crentes depressivos.
Desses 50 crentes, 26% são pastores. E ele diz que esse número ainda é muito maior, porque no estudo que ele fez, 69% de pastores com depressão não procuram ajuda. E eu não sei se você já entrou no Facebook ou em alguma rede social que você viu: pastor se mata, ou pastor passa por uma crise, sai louco dentro de casa, abandona a família, e a gente acha que esse homem perdeu a fé. Existem problemas do corpo, existem problemas químicos, mas é claro, e esse psiquiatra fala isso nesse estudo, que existem problemas espirituais associados. Mas nós precisamos identificar. É uma doença que é grande e tem se multiplicado, conforme os estudos apontam, mas um dos principais motivos é que ele diz, primeiro, existe uma falta de diagnóstico, porque as pessoas não buscam ajuda. O segundo ponto é porque as pessoas não conhecem a doença. E o terceiro ponto, eles dizem, é porque as pessoas não aceitam. Se elas não aceitam, elas não se tratam. Se elas não se tratam, elas se afundam. E se elas se afundam, pessoas são afetadas, pessoas deixam de ser alcançadas. E a gente para de avançar naquilo que Deus confiou a nós para fazermos. Amém? Mas isso não vai ficar assim. Amém? Há uma clássica relação entre homens e mulheres. Para cada 2 mulheres afetadas, um homem é afetado. E nesse estudo, esse psiquiatra, ele fala que não necessariamente é porque o homem é menos afetado. Existe uma explicação biológica para que a mulher seja mais afetada, porque a mulher tem mais alterações hormonais ao longo de sua vida. A mulher, ela inicia o seu ciclo menstrual e tem uma alteração hormonal. Depois ela engravida e ela tem uma outra alteração hormonal. Tem a questão do pós-parto, que altera de novo. E ela entra na menopausa. Muda tudo. Então a alteração hormonal da mulher é muito maior do que a do homem. Por isso que alguns estudos indicam, isso é uma das explicações por que existem mais em mulheres que homens. Mas nesse estudo ele fala que, na verdade, ele percebeu que os homens, eles têm mais dificuldades de falar sintomas depressivos. Eles têm vergonha, eles não querem buscar ajuda, porque eles não sabem como isso vai ser recebido. Ele pode perder o seu cargo, ele pode deixar de exercer o seu ministério. E eles não buscam ajuda, e eles estão sofrendo por causa disso. Os principais motivos da depressão existem vários, né? E agora nós vamos entrar no que a Bíblia diz. Nós sabemos, amados, que o diabo, ele não pode roubar a nossa herança de filhos. Mas uma coisa ele tenta fazer, porque se ele rouba a tua alegria, ele vai minar as suas forças. E muitos ministros, eles começaram a identificar por que tanto crente, por que tanto pastor está com depressão. Se formos ler a Bíblia, e eu fiquei impressionada, porque quando a gente vai procurar, a gente encontra mais coisa. Eu fiquei impressionada o número e a quantidade de exemplos que a gente tem de crentes, homens cheios de fé na palavra, que enfrentaram tristezas profundas e depressão. E um dos motivos que foi observado ao longo dos anos, que pode levar a uma pessoa a um estado depressivo profundo, é ressentimento e amargura. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 15: nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Aqui tem 3 coisas interessantes. A amargura pode criar raízes. E se ela cria raiz, ela pode chegar no segundo estágio, ela pode brotar. Vai afetar outras pessoas, porque o fruto que vão puxar de você é um fruto amargo. E ela diz, olha, quando ela brota, ela passa a perturbar você. É uma coisa que você alimenta, que está em você, e você não percebe. Mas isso te leva a afundar. Isso é um dos motivos. E por ser médica, algumas coisas, e eu gosto muito de entender com exemplos, porque isso fica mais claro para mim gravar algumas coisas. E eu aprendi estagiando, ao terminar o curso, a gente passa por todos os estágios, a grande maioria, as grandes áreas clínicas, e eu passei pela parte da cirurgia.
E a gente começava a tratar um paciente com infecção profunda. E a gente dava antibióticos para ele e ele não respondia. E a gente passava para um antibiótico mais forte e ele continuava sem responder. E às vezes os estudantes passavam e sabia que a infecção estava na perna, mas a perna estava coberta, estava atada. E ele só mudava o antibiótico. E a gente chegava na sexta-feira, que era o dia de discussão clínica, todos os médicos lá. E dizia, rapaz, a gente já passou por esse remédio, esse, e classes de remédio fortíssima. Aí o médico chegava assim, tirava a atadura e dizia, vocês não viram isso? E a perna do paciente estava necrosada. E o que a gente tinha que fazer para o antibiótico funcionar? Debridar, raspar, tirar aquilo que está morto, aquilo que está podre e jogar fora. Porque senão o remédio não podia penetrar e não ia fazer o efeito. Às vezes estamos dando doses de remédio muito altas para combater uma coisa que é necessária apenas, amados, arrancar e jogar fora. Porque a palavra é medicina. Mas como a palavra vai atuar se a gente está se abraçando a sentimentos de amargura e ressentimento? Eu estou declarando a palavra, eu creio na palavra. Mas está necrosado, você tem que limpar, meu filho, vai doer, tem que arrancar. Algumas pessoas que ficam ressentidas e amarguradas é porque carrega e recebe tudo que lhe dizem. E uma vez pregando para as mulheres, o Senhor me deu um exemplo que ficou guardado comigo. Elas são como um caminhão de lixo. Elas vão recebendo as coisas, e elas não percebem que por onde elas passam, elas estão fedendo. E ela não sabe porque as pessoas olham para ela e não querem estar perto dela. Porque exala mau cheiro. Ressentimento, mas por isso que o apóstolo diz, olha, ele criou raízes e ele brotou. E ele perturbou você. E as pessoas provam do seu fruto e é amargo e elas não querem associação. Você não é um caminhão de lixo. Não carregue, amados, aquilo que não combina com você, aquilo que te disseram e não faz parte do diagnóstico de Deus. Joga fora. E eu fico pensando, e a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós devemos mortificar a nossa carne. E eu tenho andado, e por causa da supervisão, a gente passa por tantos cantos, e a gente viaja, pregando em outros lugares, de outras igrejas, pelo país. E vez ou outra vem uma pessoa lá atrás que estava na igreja e começa a falar um pouco com a gente. E a gente vê com 2 minutos que a amargura brotou no coração dela. E ela se ressentiram e se magoaram por coisas que às vezes são tão pequenas. Mas quando você está amargurado e ressentido, seus óculos estão embaçados e você não consegue ver a realidade dos fatos. E eu comecei a pensar, por que essas pessoas se afetam tanto? É porque na verdade, amados, elas não fizeram o que a Bíblia ensina. Porque eu nunca vi doer, eu nunca vi sentir a dor de uma ferida de alguém que está morto. Morto não sente a ferida porque morreu. Se você ainda está sentindo, amados, é porque você não matou a sua carne. Se está doendo, é porque não morreu ainda. Porque ferida em morto, tanto faz como tanto fez. A sua carne não brilha mais. Então largue esse negócio de amargura. Largue esse negócio de ressentimento para o inferno. Um segundo motivo, quando a pessoa para ou é parado. Você deveria continuar avançando, alguma coisa aconteceu, você decidiu parar ou alguém te parou. Alguma coisa te parou. O salmista diz em Salmo 39:2: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Eu deveria fazer alguma coisa e eu parei. E isso trouxe tristeza profunda para ele. Um outro motivo, isolamento e solidão. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo fala: olha, no meu primeiro julgamento eu estive sozinho, ninguém esteve comigo. Mas Paulo era muito sábio, ele diz: eu busquei ao Senhor e o Senhor me consolou. Às vezes nós somos machucados, ou a gente espera alguma coisa de alguém e a gente não tem mais, amado, sua força.
E suas habilidades não dependem de outras pessoas. Quarto ponto, pecado não confessado. Abre comigo em Salmos, no capítulo 32. Na verdade, eu vou ler na versão da Bíblia Mensagem. Aleluia. Salmos capítulo 32. Deixa eu achar aqui. Versículo 2. Olha o que ele diz, vê como é forte isso. Considere-se afortunado. O Eterno não tem nada contra você. Você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, os meus ossos se transformaram em pó. E as minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão, ela nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Ele estava em pecado e ele não buscou ajuda, ele não dizia para ninguém, ele se guardava naquilo. E ele dizia: eu comecei a morrer, eu comecei a secar, a tristeza começou a tomar conta de mim. Então eu resolvi pôr tudo para fora. E eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. Aí o versículo seguinte é maravilhoso, diz: e de repente a pressão foi embora, minha culpa evaporou e meu pecado desapareceu. Com isso cheguei a uma conclusão: todos temos que orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundar, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. Ainda que você tenha errado, meu filho, busque ajuda. Não guarde isso para você, a ponto de as águas aumentarem e você ser inundado. Busque ajuda. Porque, amados, quando você busca ajuda, a pressão diminui. Algumas pessoas se abraçam ao pecado, a um passado, e elas não entendem que esse abraço está sugando as suas forças, a sua energia, o seu discernimento. Ele é crente, ele é cheio da palavra, mas nada funciona mais. Se abraçou ao pecado. Mas se você confessa e busca ajuda, a Bíblia diz que quando as águas arrebentarem, você estará no lugar seguro. Aleluia. E um outro ponto, existem vários outros. E ainda na Bíblia a Mensagem, no versículo 73, um outro ponto que pode levar as pessoas a enfrentarem sentimentos de depressão e tristeza profunda é a comparação. Pastor Isaac foi o meu pastor durante muitos anos, e ele dizia: olha, você quer saber o que é um inferno? O inferno é a comparação. A mulher quer muito uma cozinha nova, e o marido se esforça, tira do seu bolso e compra uma cozinha nova, e ela está feliz até ela ir na casa da vizinha. Ah, mas a cozinha dela, e a alegria já se foi, porque não era a cozinha que ela queria, agora ela quer a cozinha da vizinha. Comparação, amados, é uma desgraça. Salmos 73, no versículo 2, diz assim, você está lá? Sem dúvida, Deus é bom para os bons, bom para o de bom coração, mas quase o deixei escapar. Quase deixei de ver a sua bondade, porque eu estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançavam o topo, invejando os ímpios que tinham sucesso, que não tem com que se preocupar e nenhum problema para resolver. Não é assim? A gente acha que a gente está o dia todo fazendo, sofrendo, trabalhando, e a menina para cuidar, e a igreja, e aconselhamento, e chega em casa e tem que ser esposa, tem que cuidar de menino, tem que estar linda para o marido, e a gente olha, mas a vida de fulano, ela está sempre maquiada, arrumada, bonita. Aquele pastor, eu chego perto dele, parece que é pastor Red Bull, está o tempo todo animado.
dorme. Depois eu conto essa história para vocês. Engraçado. A vida do outro, parte do vizinho é mais verde. E o salmista dizia: eu olho para ele e ele não tem nada para se preocupar, nenhum problema para resolver. Amados, comparação, não viva o chamado outro. Você é mão, você pega. Mas quando você pega, você entende que é porque você está conectado a outros. O outro é importante para você funcionar bem, mas o outro não é importante para você ser o outro. Seja você. Brilhe com a luz de Deus. O lugar onde Deus te plantou é único. A tua raiz é única. Vai frutificar. Para com esse negócio de comparação, amados. Nós não estamos competindo. Amados, é tão maravilhoso ver quando um ministro celebra, quando o outro vem aqui e prega, e a gente fica animado e diz: rapaz, como fulano prega bem. Rapaz, fulano, eu vi que ele postou que está acontecendo isso e isso. Que maravilha, isso vai me animar a fazer mais. Não há limites aonde podemos chegar quando nós pararmos de nos importar com quem vai levar o crédito. Ah, mas eu fiz e não disseram que foi eu. Disseram que foi fulano, não viram não. Se você não está ligando para se o crédito vem para você ou não, amados, nós avançamos e avançamos e avançamos. Existem tantos exemplos na Bíblia. Davi, se você for ler, entre um salmo e outro, ele estava dizendo: por que estás abatido a minha alma? E daqui a pouco ele diz: elevo meus olhos para o monte, de lá vem o meu socorro. E eu comecei a pensar que Davi, o homem grandioso que enfrentou urso, leão e gigante, talvez o maior gigante que ele tenha tido que enfrentar não tenha sido esses, mas tenha sido a tristeza. Mas a atitude de Davi era uma atitude de quem sabia que precisava buscar ajuda antes que as coisas se findassem. Um exemplo muito precioso, eu quero que você abra comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E eu escolhi esse porque não dá tempo de falar de todos. Então, 1 Reis, no capítulo 19. Você conhece a história do profeta Elias? Você vai saber que no capítulo anterior a esse, ele talvez tenha vivido o maior feito do seu ministério. Talvez ele tivesse saído do auge do que foi o seu ministério. Ele estava diante de um rei incrédulo que tinha se desviado dos preceitos divinos, de uma mulher do inferno. E agora, este homem tem a oportunidade de se levantar e de diante de uma multidão provar que não era Baal que era Deus, mas era o Deus dos exércitos. E ele faz aquele sacrifício que você sabe que Deus manda fogo do céu que lambe a água e destrói tudo. E todo mundo fica perplexo, inclusive Acabe, um homem idólatra, um homem que tinha se desviado de Deus, um homem casado com uma mulher que tinha mandado matar os profetas do Senhor. Depois disso, 450 profetas morrem. E ele podia pensar: agora o ministério vai andar, agora o negócio vai, agora eu vou somente descansar, porque eu atingi o topo. E depois disso, no capítulo seguinte, ele recebe uma palavrinha e diz: ó, mandaram te avisar que amanhã você vai estar como aqueles que você matou. E o temor tomou conta de Elias. A Bíblia diz que ele temeu pela sua vida. E o medo foi tão grande que ele correu velozmente. Olha o que a Bíblia diz. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro. Olha aqui alguns pontos e sintomas da depressão. Primeiro, medo profundo. Segundo, isolamento. A Bíblia diz que ele estava com um moço que o acompanhava o tempo todo. Ele foi lá e deixou o moço. E disse: eu vou para um lugar sozinho, vou me isolar. Porque no deserto ele não ia encontrar ninguém. Ele não pretendia ficar perto de ninguém. Aí existe um risco poderoso, quando alguém está passando por problemas, se isolar. Ele diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte, sentimento de morte, outro ponto. E disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Sentimento de inferioridade. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou o sono excessivo. Ele já tinha dormido, ele já tinha descansado. Ele comeu e voltou a dormir. Olha o que a Bíblia diz no versículo seguinte. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come. E o interessante é, porque o caminho te será de sobremodo longo. Deus envia uma mensagem: meu filho, você precisa descansar, você precisa comer, mas não é porque um diagnóstico do inferno foi dado para você que o teu ministério parou. Levante-se, porque é longa a tua caminhada. Ele anima o profeta e diz: quem disse que parou aqui? Ei, menino, acorda! E ele, no versículo 9, no versículo 8, levantou-se, porém, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Veja o processo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Você parou numa caverna para quê? Erga-se, meu filho, saia daí. E a Bíblia diz que Deus fala com ele: olha, sai dessa caverna e vê o que vai acontecer. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto. A Bíblia diz que veio trovões que fenderam os montes. Começou a mudar o negócio. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz que Deus não estava nos trovões. E era um profeta acostumado a ver coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que veio uma suave brisa. E Deus falou. Quando você se dispõe diante da presença de Deus, talvez, amado, você esteja acostumado e você queira que venha um grande estrondo. Mas o seu espírito, dentro de você, a voz de Deus, trará descanso, trará alívio, trará refrigério. Alívio, eu falei. Trará refrigério. E a Bíblia disse: sai, no versículo 11, e põe-te nesse monte. E tudo isso aconteceu. E no versículo 15 diz: disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Você não deveria ter fugido. Volta ao teu caminho para o deserto. E chegando lá, unge 2 reis e um profeta. Deus estava dizendo: meu filho, não acabou o negócio não. Vá fazer aquilo que você nasceu para fazer. Aqui me ensina algumas coisas. Primeira coisa, se você está enfrentando uma tristeza, um processo de depressão mesmo, meu filho, descanse. Saiba, no meio da agonia, parar. Uma quarta-feira à tarde, se tranque de 2 às 5 no seu quarto e vá dormir. A Bíblia diz que Jesus, entre um milagre e outro, entrou num barco. E o que foi que ele fez?
Ele foi inteligente, ele foi lá para baixo e dormiu. A Bíblia diz que Deus, depois de toda a sua obra, descansou. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter pregado exaustivamente, afastou o barco para ir para o outro lado, descansar. Segunda coisa, além do descanso, tem uma vida social. Não somente porque você vai a um lugar, porque você vai celebrar, porque você tem que ir. Jesus, em João capítulo 2, a Bíblia diz que ele foi convidado para ir para um casamento. Mas o interessante é que diz que ele não foi convidado para celebrar o casamento. Ele foi para o casamento porque ele quis. Ele foi para relaxar, porque ele quis. Tenha uma vida social. Faça atividades físicas. Todos grandes estudos revelam que quando você faz atividade física e você come bem, aqueles neurotransmissores que eu falei para você que diminui, eles começam a aumentar. O hormônio do prazer, ele começa a ser liberado de alguma maneira e você passa a se sentir melhor. Meu filho, pare meia hora do seu dia e vá correr, vá caminhar, ajude, pegue um companheiro e vá fazer alguma coisa por você. Você é templo, cuide desse templo, para que você viva muito e o povo possa ser abençoado pela tua vida. Pregue para você mesmo. Salmo capítulo 42, a Bíblia diz que o salmista diz para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? A Bíblia diz que Davi, esse mesmo homem, depois que chegou numa cidade chamada Ziclag, ele olhou e viu tudo destruído. E a Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças. Mas a Bíblia diz no versículo seguinte: mas eu busquei ao Senhor. Busque ajuda, amados. Busque ao Senhor, busque ajuda profissional se necessário. Nem todo sintoma depressivo precisa de medicamento, mas alguns sim. Tenha boas associações. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Olha o versículo. Lutas por fora. A gente vê Paulo lutando e vencendo. Ele sai de um naufrágio e ele se levanta. Ele é picado por uma serpente e ele mais uma vez se levanta. Lutas por fora, temores por dentro. Ele inventava temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou de que maneira? Com a chegada de Tito. Associações que trazem alívio. Está conectado. E eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi com a minha avó e eu quase sempre estou falando dele. Eu gostava de fazer feira com a minha avó e eu percebi que quando ela ia para a feira, aquela feira aberta, ela levava o seu carrinho e ela começava a comprar frutas. E quando ela começava a comprar frutas, eu não entendia porque ela ia toda semana. Mas quando ela comprava as frutas, ela comprava 2 ou 3 maduras e o resto verde. E eu disse: oxi, mas ela não vai vir sábado? Não vai dar tempo dela comer. E ela separava 2, pegava a terceira, misturava com as verdes, enrolava no papel e botava dentro do forno ou embaixo do fogão. No meio da semana, as 2 frutas tinham acabado. Ela desembrulhava aquele pacote e as frutas verdes já estavam maduras. Porque a fruta madura que foi colocada no meio delas, estudando para fazer o curso de medicina, eu descobri que a fruta madura libera um gás chamado gás etileno. A maturidade daquela fruta libera aquele gás que quando está perto daquilo que é verde, amadurece. Associações vai liberar em você o melhor de você. Associações vai liberar em você o seu potencial. Você não é uma ilha. Se associe, busque ajuda. Deus que consola os abatidos nos enviou a Tito. Consolações que vêm por causa de associações. E você se ergue, você se levanta e você não é mais o mesmo. Não deixe de confiar em pessoas e acreditar nas pessoas. Pedro, após a ressurreição de Jesus, estava trancado em casa pensando porque ele tinha negado Jesus e ele estava abatido e achou que seu ministério tinha afundado.
E Jesus aparece e diz: manda avisar os discípulos e manda avisar também a Pedro. Ele disse: eu vou dar outra chance para ele. Eu não desisti dele. Deus não desiste de você, meu querido. Não deixe de confiar em pessoas e acreditar em pessoas porque alguma coisa deu errado. Transborde em amor. Seja generoso. Seja tolerante. Se alguém errou com você, perdoe, ame e levante essa pessoa. Se levante. Ah, mas eu ajudei tanto e quando eu precisei ele me deu as costas. Talvez Deus tenha te levantado para isso mesmo, para fortalecer outros e ajudar outros aonde eles não conseguem ir. Bill Hybels, uma vez ele falou que ficou muito entristecido durante a sua vida no seu ministério. É um homem de um ministério grandioso nos Estados Unidos. E ele disse: porque eu pensei que eu ia envelhecer com aqueles que levantaram o ministério junto comigo. E eu vi um saindo, outro saindo, e isso me causou grande tristeza. Mas quando eu descobri que a minha força estava em Deus, e que ainda que alguns fossem, outros viessem, eu não ia parar. Eu ia avançar. E eu decidi parar de ficar triste. Eu decidi lidar com esses sentimentos e continuar avançando. Em tempos comuns, amados, tempos fáceis de fartura, qualquer faraó pode governar. Mas quando se levantam os tempos difíceis, são chamados Josés e os Daniels. Onde está o povo que busca? Onde está o povo que ora? Onde está o povo que crê no Deus que pode todas as coisas? Você foi levantado, amados, e você está sendo procurado, porque chegaram os tempos difíceis. Por que agora? Porque você é um José, porque você é um Daniel. Você busca o Senhor, e a Bíblia diz: e buscou Daniel ao Senhor. E o que o anjo disse? Não foi por causa do teu medo, não foi por causa da tua angústia, não foi por causa da tua tribulação, por causa das tuas palavras, Daniel, eu vim até aqui. Os céus se rasgam sobre você, amados. Ainda que você tenha vontade de ficar na cama e se enrolar com um lençol o dia inteiro e dizer: pra mim nada dá certo, eu não consigo mais como eu. Alguém tão poderoso foi fazer isso. Erga-se, levante-se, saia dessa condição e busque o seu Deus. Deus está pronto para rasgar os céus sobre você. E eu descobri que avião, quando vai pilotar, nunca vi. Tudo bem que eu nunca entrei no comando quando o piloto está decolando com o avião, mas eu imagino que, porque não tem como, ele não olha para trás na hora da decolagem. Por um único motivo: avião não tem retrovisor. Você é um avião, meu amigo. Você não tem que olhar para trás. Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das angústias, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu avanço. Decida esquecer, meu amigo. Se te disseram que não podia ser a pessoa que você ama, errou. Decida esquecer hoje. E vá para o versículo seguinte: avance. Teu passado pode ter sido muito duro, mas o teu futuro está intacto. José, depois de ter passado por tudo aquilo, estava numa prisão. E o copeiro, o padeiro, chegou perto deles. E ele disse: por que vocês estão tristes? Como assim? José pergunta isso. José foi envergonhado, vendido, preso, humilhado, esquecido. E ele pergunta para o outro, como alguém que porventura deveria estar triste, pergunta ao outro. Amados, quem está triste não percebe a tristeza do outro. Ele está curtindo ele mesmo.
Ele está tão embaçado com tudo que ele não consegue ver nada. Mas José, ele pôde fazer essa pergunta porque ele não deixou as circunstâncias abatê-lo. Ele disse: por que vocês estão tristes? Eu não estou triste. Eu deveria, mas eu não estou. E quando o tempo mau chegou, quem foi convidado? José. Aleluia. Você tem a capacidade de se levantar da tristeza para a alegria, do fracasso para o triunfo, da miséria para a multiplicação. Porque você não vive pelo que você vê, você não vive pelo que você pega. Ainda que, e esse versículo tem me sustentado durante todos os meus dias, ainda que a figueira não floresça, ainda que os frutos mintam, ainda que não haja nada no curral, ainda que eu tenha que passar fome, todavia, eu me alegro no Senhor. É nele. E eu quero encerrar com isso. Entenda uma coisa: cozinhar não é a mesma coisa que comer. Algumas mulheres vão entender o que eu falo. Quando você está cozinhando, você começa a sentir o cheiro da comida. E você passa o dia inteiro cozinhando e aquilo começa a te nausear às vezes. E você senta, todo mundo come e você não come. Porque o cheiro deu a sensação que você podia estar saciado. Às vezes nós passamos dias estudando para entregar a porção para o outro. Mas você precisa sentar, botar o seu prato e comer. Porque fome não se passa com o cheiro de uma pregação que você mesmo faz. Fome se passa quando você põe um prato. Não é para ninguém. Eu vou buscar o meu Senhor. Nós estamos vivendo dias de avivamento. Levante-se e avance. Porque o Deus escuta aquele que clama. Você não vai morrer. Você vai viver e contar os feitos